Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto que eu escolhi para a gente estar conversando hoje está nesse livro, Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles. O capítulo é Arrependimento e Reparação. Arrepender-se é abrir-se para o bem. Quando descubras que erraste, de imediato recomeça a ação reparadora. Além das palavras que pedem desculpas e perdão, a atitude de recomposição dos danos, reparando o mal praticado de forma que permaneçam os resultados felizes, é o passo a seguir. Aquele que não se arrepende permanece no letargo do primarismo, com a consciência adormecida, vivendo o período do pensamento instintivo. Nele predominam os atavismos da fase inicial, de que ainda não se libertou ou que prefere não superar. Olha que interessante que a Joana de Ângeles vem dizer para a gente, né? Que quando a gente perceber que nós erramos, a primeira coisa que seria ideal, né? Seria que nós nos desculpássemos. E logo em seguida reparássemos o erro. Para quê? Para que ficasse na lembrança o bem praticado e não o mal. E aí ela vem dizer logo em seguida que muitas pessoas não se arrependem porque ainda trazem muito arraigado, né, os atavismos da fase inicial, que a pessoa ou não se libertou, né, aquele espírito ainda não se libertou ou não quer se libertar. Que atavismo é esse? É o instinto de conservação, né? Então, no reino animal, a gente tem um instinto de conservação. Só que quando a gente passa para o reino nominal, assim como o espírito vai evoluindo nos reinos, é necessário que o nosso comportamento, a nossa atitude e o nosso sentimento também evolua. Então, esse instinto de conservação que a gente traz do reino animal, né? No ser humano, como é que ele vai se manifestar? Uma das vertentes dele é o orgulho. Então, muitas vezes a gente deixa de pedir desculpas, deixa de pedir perdão, porque a gente não quer ferir o nosso orgulho, sabe? Aquela história, por que eu que sou errada? Por que eu que fiz? Ele que não entendeu o que eu fiz, ou não foi tão grave assim o que eu fiz, né? Porque o orgulho nos prende e não nos deixa evoluir. Então a Joana de Ângeles vem dizendo aqui, né, que esse espírito, ele permanece com a consciência adormecida ainda. E não raro a gente vai vendo nos livros que Joana de Ângeles cuida desse traço psicológico, né, do ser humano, que ela fala que por muito tempo nós estivemos nessa consciência de sono. E agora chegou o momento do despertar. Então, assim, é natural que seja desafiador, mas é preciso que nós encaremos essas mazelas, esses requisitos do reino anterior que permanecem na nossa personalidade e que trabalhemos isso para que a gente evolua como espírito imortal que somos, né? Então ela vai dizendo aqui, né? Olha lá, vou repetir esse pedacinho. Aquele que não se arrepende permanece no letargo do primarismo, com a consciência adormecida, vivendo o período do pensamento instintivo. Nele predominam os atavismos da fase inicial, de que ainda não se libertou, ou que prefere não superar. Conhecendo a cultiva a coragem de
Cultiva a coragem de identificar o erro, de te arrependeres dele e o ato contínuo de repará-lo. Com a mente elevada às fontes sublimes da vida, fruirás emoções e pensamentos ideais que te auxiliarão a não errar. Então, assim, é importante o quê? A gente despertar, a gente começar a analisar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, identificando a atitude equivocada, o pensamento equivocado ou o sentimento equivocado, corrigir esse sentimento. Se for uma atitude com alguém, perceber o erro, arrepender-se daquilo que fez, corrigindo de uma forma ideal, né? E como manter esse equilíbrio, ou procurar manter um equilíbrio? Tendo a mente elevada. E o que eleva a nossa mente? Boas leituras, meditação, a prece, músicas elevadas, né? A gente tem que, o melhor, nós não temos que nada. Seria ideal se nós começássemos a analisar a nossa postura na vida, né? Qual é a literatura que me atrai? Quais os filmes que eu gosto de ver? Isso faz bem para mim? Não faz? Que música me deixa mais tranquila? Que música que eleva a minha vibração? Me deixa feliz? Então é importante a gente observar isso. Não adianta aqui a gente passar uma receita tipo assim, músicas clássicas. Eu gosto de música clássica, mas tem gente que não gosta. Então, ao invés de ser um momento de elevação, vai ser um momento de tortura. Aquela pessoa vai ficar ouvindo e pensando assim, essa música não termina nunca, que coisa chata. Ela não está elevando, né, o seu pensamento. Então, às vezes, uma balada romântica, uma música que deixa a pessoa feliz, faz com que ela eleve seu pensamento, né? Eleve seu sentimento e ela fique vibrando numa frequência que permita se abrir para as instruções do plano espiritual. Então é importante que a gente comece a analisar o que deixa a gente equilibrado, o que deixa a gente feliz. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não consigo, se me convidar para andar numa montanha-russa, eu não vou. Andei uma única vez na vida. Tem gente que gosta daquela adrenalina, da velocidade, da altura. Eu não me sinto bem. Então, se eu for fazer um programa desse, primeiro, que eu não sei nem como é que eu vou me comportar, né? O pavor vai tomar conta. E aquilo não vai me trazer felicidade nenhuma. E aquela quantidade de adrenalina, o meu corpo vai ter que trabalhar em dobro, em triplo para harmonizar tudo aquilo, né? Então, eu já não vou. Não me faz bem. Então, é assim, a consciência que a Joana de Ângeles nos coloca aqui, nós temos começar a perceber o que traz benefícios para a gente, o que traz o equilíbrio, né? O que nos faz feliz, para que a gente consiga manter maior parte do nosso tempo a vibração mais elevada. 100% do tempo, eu diria assim, o impossível não existe, mas vai ser uma coisa muito difícil num planeta de provas e expiações que está a caminho da regeneração. Então, assim, 100% de equilíbrio, né? Eu acho que está um pouco longe, principalmente de mim. Mas, assim, procurarmos nos manter numa condição de equilíbrio, isso gera o quê?
gera esse intercâmbio com a espiritualidade superior para que a gente consiga vencer, né? E aparar as arestas que a gente traz ainda no nosso caminhar. Com a mente elevada às fontes sublimes da vida, fluirá as emoções e pensamentos ideais que te auxiliarão a não errar. Então, quanto mais equilibrados a gente estiver, mais atitudes e decisões acertadas a gente vai conseguir tomar na nossa vida. Mas se tal acontecer, se a gente errar, né? Eles ajudarão a te arrependeres e a te recompores, reparando qualquer mal que hajas infligido, libertando-se assim da culpa. A culpa é um desserviço, se a gente for analisar friamente. Por quê? Porque a culpa, ela nos paralisa e nos faz dia a dia ficar açoitando. Lembra daquele cilício que antigamente se usava em algumas religiões, né? De ficar se batendo. Então a culpa faz isso com a gente. A gente fica rememorando aquela situação infeliz. Por que eu fiz isso? Eu não podia agir dessa maneira. Eu não podia ter caído novamente nessa armadilha e ter, né? Fica se açoitando e isso não produz nada. Nada de bom. Nem pra gente, porque a gente vai baixando a frequência. A culpa é uma frequência muito baixa. E aí a gente capta o que nessa frequência baixa? A orientação de espíritos que estão nessa mesma frequência. Isso mesmo, você não devia ter feito, olha como você agiu. E aí aquela culpa se torna uma culpa monstro, muito mais difícil de ser reparada. É necessário que a gente perceba o erro e, percebendo a hora que a gente errou, comece a trabalhar para consertar. Porque a culpa ela vai deixar ali, só na percepção do erro. Só ali. E o arrependimento, ele leva a gente a uma reparação. Então nós estamos num momento como humanidade que a gente deve abolir o termo culpa e colocar no lugar o arrependimento. Que o arrependimento vai fazer com que a gente se movimente. Aí a Joana de Ângeles vai dizer para a gente o seguinte, que o arrependimento sincero, ele constitui elevada conquista do sentimento humano. Então, só consegue reparar aquele que realmente se arrepende. O amadurecimento da razão e da emoção, ele surge após a análise do erro, com a consequente descoberta da falha pessoal, no julgamento, na atitude e na conduta em relação ao outrem. Então, como é que nós queremos um dia sermos arcanjos se a gente não consegue sinceramente perceber quando a gente erra? A gente coloca, sabe, aquela passada de mão na cabeça? Ah, não, mas o que eu fiz não foi tão grave. Será que não foi? Será que aqueles que sofreram a consequência do seu erro? Ah, mas foi só uma observação que eu fiz. Mas às vezes aquela observação, para quem ouviu, acabou de afundar ela no poço que ela estava. Às vezes, aquela observação que você fala, aquela palavra que para você saiu assim sem perceber, pode ajudar uma pessoa a se levantar ou ajudar ela acabar de se afundar. Então, essa consciência que Joana de Ângeles nos alerta, que nós estamos no momento de despertar dessa consciência de sono, é para isso, é para que nós estejamos atentos. Não é só o que a gente faz, muitas vezes é o que a gente fala
e muitas vezes o que a gente pensa. Tudo isso afeta o entorno. Tudo isso pode afetar quem nos ouve. O indivíduo certamente tem o direito de errar, condição normal, na sua humanidade. Prosseguir, porém, no comportamento insano ou danoso significa o primitivismo, permanência no estágio do instinto. À medida que o discernimento propele o ser à visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e de responsabilidade. Então, até um certo momento de evolução, como espíritos imortais, é normal. Mas agora nós já estamos no momento que a gente já precisa acordar para a responsabilidade do que a gente faz. O arrependimento, no entanto, não interrompe abruptamente nos sentimentos de quem delinque. Quando isso sucede, pode caracterizar-se como remorso, que logo passa, ou medo de consequências do gesto pernicioso. A imprevidência, a imaturidade, a rebeldia conduzem ao crime pela falta de reflexão, pelos efeitos do orgulho ferido, produzindo estados mentais de desequilíbrio e aturdimento. Somente quando a consciência desperta e pondera os danos causados é que o arrependimento honesto toma corpo e domina, buscando meios para a reparação dos males que foram praticados. Por si mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, o arrependimento não basta. Faz-se inadiável o dever de ressarcir os prejuízos, de reparar os males praticados. Se o ofendido por esta ou aquela circunstância não conceder ensejo para a reparação, isso não deve constituir impedimento para as ações nobres, que devem tomar curso, se não se referência à vítima, pelo menos em favor das demais pessoas, fortalecendo-as no bem, edificando-as, ajudando-as a crescer. Vamos dar um exemplo assim, bem primário, né? Eu tinha, sei lá, um tio que eu não gostava e eu fui muito hostil com ele durante a vida, tá? Esse tio desencarnou. E agora? Como eu faço para ressarcir? Primeiro que o desencarne, nós somos imortais. Nós estamos ligados através da nossa vibração. Então, o desencarne do corpo não quer dizer nada. Né? Ele continua existindo em algum lugar, em alguma frequência. No umbral, nas colônias, em algum lugar ele está. Eu posso pedir sinceramente, né, desculpas, perdão por eu ter agido daquela forma equivocada. E posso corrigir também isso, não agindo mais assim com as pessoas, que tem aquele perfil que o tio tinha, que me incomodava tanto. Percebe? Às vezes a pessoa fala, mas eu a vida inteira não compreendi meu pai, eu não compreendi minha mãe. Poxa, tem um monte de gente aí precisando de um filho adotivo, vamos assim dizer, né? Você pode ser, depois de adulto, se tornar filho de alguém. O que quer dizer isso? Você pode ajudar alguém que não tem quem ajude. Você pode fazer uma visita num hospital, num asilo, para aqueles que não têm visita. Então você está construindo uma atitude boa que veio de um comportamento equivocado que você teve com alguém. Simão Pedro negou conhecer Jesus, é verdade, porém arrependeu-se, entregou-lhe toda a existência a partir daquele momento, tornando-se um pilar de segurança para o erguimento da igreja, da revelação espiritual. Judas Iscariotes, após trair o amigo, arrependeu-se
e sem estrutura moral enlouqueceu-se, arrojando-se ao suicídio infame. Percebe a diferença? Quem tem esse auxílio da espiritualidade amiga e procura se equilibrar e procura se estruturar, pode desenvolver uma atitude, um comportamento que beneficie outras pessoas. Quem está sem equilíbrio, está desestruturado, no caso de Judas, ele não conseguiu conviver com aquela culpa, ele não conseguiu ter o arrependimento, ele não conseguiu ter a correção daquele erro, não naquela vida. Percebe como é que funciona? Então, quanto mais equilibrados nós procurarmos estar, num momento de falha, que a gente faça alguma coisa errada, a gente consegue assimilar o amparo da espiritualidade amiga para que a gente possa corrigir aquele erro. Muitos homens e mulheres que se celebrizaram, erraram, padeceram os espículos do arrependimento, mas se ergueram, repararam os prejuízos causados e dignificaram a humanidade. Há corações cujos enganos são tão graves que, ao descobrirem a terrível insensatez em que vivem, arrependem-se. No entanto, destituídos de equilíbrio emocional, mergulham num sentimento exacerbado e perturbam-se mentalmente por fragilidade espiritual. É a diferença que eu li, né, de Pedro para Judas. Então, como é que a gente vai conseguir esse equilíbrio? Somente através da meditação diária dos atos praticados é que o indivíduo se pode precatar das ações infelizes e, quando alguma ocorrer, de imediato, dando-se conta e arrependendo-se, logo se põe a repará-la, impedindo que as labaredas do ódio devorem as possibilidades de reharmonização interior. Então não adianta a gente ficar cultivando aquela culpa, aquela raiva que sentiu de alguém, aquele ódio de uma situação, porque vai chegar num ponto de desequilíbrio que a gente não dá mais conta de reparar. Então, esse se auto-observar, né, era aquele exercício que Santo Agostinho coloca antes de adormecer, quando você faz a prece à noite, ou no momento que você tiver que você possa se recolher, observar o seu comportamento diário, quais as coisas que você fez. É o autoaprimoramento do ser humano, né? É o autodescobrimento que a gente fala, a reforma íntima, é essa mudança. Cuida-te de tomar atitudes violentas e refletidas, impondo-te as disciplinas da vigilância, do amor, para assim te poupardes do arrependimento doloroso, não agir por impulso, né? Não reagir, dá um tempo e agir. Renova-te no bem a cada momento, de forma que a atenção da agressividade e os vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos, propiciando-te uma vida harmônica, uma caminhada saudável. Todavia, se caíres, examina a gravidade do erro, arrepende-te e repara-o junto àquele a quem magoaste ou esqueceste de amar. O arrependimento é luz na consciência. A reparação é a consciência do dever em ação. Então, nós vamos cair ainda muitas vezes. Mas a gente pode escolher entre ficar cultivando a mágoa, cultivando a raiva, cultivando a culpa, ou arrependendo-nos pela atitude infeliz e reparando da melhor maneira possível. Então agora vamos agradecendo, né,
a Deus por essa oportunidade de estarmos refletindo mais uma vez sobre esse assunto que é tão importante, né? Que às vezes nos impede de prosseguir, nos impede de evoluir. E perceber que a gente precisa trazer para nós novamente o leme da nossa vida. O que a gente quer para a gente? O que a gente quer para o nosso futuro? Se hoje a vida está difícil, é porque nós construímos, né? O nosso passado foi meio complicado. Então, a partir de agora que o ser já começa a despertar, segundo a Joana de Ângeles, nós temos a possibilidade de fazer um presente e um futuro muito melhor. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre. Vamos cerrando os nossos olhos, respirando profundamente, deixando de lado tudo aquilo que nos angustia, que nos aflige. Agradecendo aos nossos mentores, aos espíritos amigos que vivem nos auxiliando em nossa caminhada. E assim mais tranquilos, vamos envolvendo o nosso planeta Terra, que é a nossa casa, numa intensa luminosidade. Que a paz e o amor possa tocar todos os corações, trazendo paz, equilíbrio e serenidade, para que o ser humano possa fazer as melhores escolhas em benefício de seu progresso espiritual, em benefício da comunidade. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pedindo a Ele que nesse momento a sua paz e a sua luz possa iluminar nossos lares, diluindo toda e qualquer negatividade, desarmonia. Que essa mesma luz que emana do Cristo possa iluminar todos os nossos corpos, dissolvendo as formas de pensamento, tudo aquilo que possa estar desarmonizando os nossos centros de força. Que a gente possa caminhar pela vida mais equilibrados, mais tranquilos. Que assim seja. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Fiquem bem, fiquem em paz.